Corinthians fecha 2022 com novo recorde de receita e dívida total estagnada. Mas antes, se você for novo, se inscreve no canal. A gente está com a nova meta de bater 60 mil inscritos. Falta pouco para a gente conseguir e eu conto com toda a ajuda de vocês. Deixa o seu like e fortalece o nosso canal. Dito isso, vamos para a notícia. O novo recorde de receita, mas com a dívida total no mesmo patamar do ano anterior. Esse é o resumo do balanço financeiro de 2022 do Corinthians, enviado pelo Departamento Financeiro do clube ao Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação. Pelo documento, o Corinthians obteve uma receita bruta de 779 milhões em 2022. Principal fonte foi a dos direitos de televisão, com 315 milhões. Esse valor de receita bruta é 55% maior daquele apresentado em 2021, quando o clube fechou com 502 milhões. O balanço de 2022 também confirmou a dívida total em 910,5 milhões, valor foi revelado pelo jornalista Sarmi Carvalho no seu canal no YouTube. O valor é bastante parecido com o de 2021, que foi de 912 milhões, uma variação para baixo de apenas 0,2%. Pessoas próximas ao presidente Duílio Monteiro Alves ponderam que, apesar do número parecido, a dívida total de 2022 inclui cerca de 40 milhões da aquisição de Fausto Vera, sendo que o valor de 912 milhões de 2021 não teve aquisição relevante de atleta em 2020. O endividamento total era de 949 milhões. Outro ponto levantado pela diretoria do Corinthians para enaltecer os números finais do ano passado é o superávit final. Em 2022, o Corinthians fechou em 15 milhões positivos, número superior ao de 2021, quando fechou em 5,7 milhões positivos. Nos 2 anos anteriores, o clube fechou ao vermelho com valores negativos impactantes, 123 milhões em 2020 e menos 195 milhões em 2019. Vale lembrar que desses 910 milhões de dívida total, de acordo com o Departamento Financeiro, 505 milhões, 55% são de impostos parcelados, cujo pagamento se dará ao longo de 15 anos. Dito isso, em relação à dívida do Corinthians, não diminuiu muito, tá? A dívida continua muito alta ainda. Essa dívida já está em 910,5 milhões de reais. E, por outro lado, o Corinthians obteve uma receita interessante, né? Do ano passado, que foi de 779 milhões de reais. Um clube da grandeza do Corinthians, o tamanho que o Corinthians é uma torcida muito grande, dava para o Corinthians faturar 1 bilhão de reais em receita. Dava, né? Mas, infelizmente, com essa diretoria aí, esse valor dificilmente vai chegar, né? Porque essa dívida de 910,5 milhões, a gente deve colocar na conta do ex-presidente do Corinthians, o André Chance, que ferrou o Corinthians, tá? Porque ele contratou vários jogadores pé de rato, ele fez contrato longo com esses jogadores, pagando uma bala por mês para jogador que nunca jogou nada, pagava salário de 200, 300 mil para jogador que eu nunca ouvi falar. Esses jogadores saiu do Corinthians, grande maioria desses jogadores entraram com processo trabalhista contra o Corinthians, cobrando salário atrasado, direito de imagem, luva, enfim. Vira e mexe você vê no noticiário esportivo jogadores que jogaram no Corinthians entrando com dívida trabalhista, porque o Andrés fez contrato com esses jogadores, tá? Não cumpriu o que ele prometeu. Enfim, né? O seu Duílio Monteiro Alves também tem muita culpa nessa dívida do Corinthians, porque
Na época, o Andrés era presidente, ele também fazia parte da gestão do Andrés, ele era diretor de futebol. O seu Roberto de Andrade também tem muita culpa dessa dívida do Corinthians, porque ele já foi presidente do Corinthians, foi diretor de futebol. Enfim, esse pessoal todo aí que faz parte do Andrés, tá? Tem muita culpa dessa dívida do Corinthians. A gente tem que ficar atento com essa dívida, porque isso é muito perigoso, porque a gente tem exemplo de vários clubes aí que se ferraram por causa disso aí. O Corinthians tem um potencial muito grande, pega muito dinheiro de receita de televisão, mas o Corinthians precisa vender jogador, tá? Precisa vender jogador para tentar diminuir essa dívida. O Corinthians comprou o Fausto Vera, 40 milhões, mas o abençoado Fernando Lázaro não deixa o cara jogar, como que vai vender o Fausto Vera futuramente? Enfim, o Corinthians tem muitos problemas ali na parte interna, financeiro. Esse ano vai ter eleições lá no Corinthians e a gente não sabe quem vai ser o presidente. O Duílio não pode se reeleger. Tomara que o Andrés não seja o presidente. Tem que ter outras pessoas aí novas lá no Corinthians com outro tipo de pensamento, porque não dá mais para esses pessoal lá que está lá na presidência do Corinthians, o Andrés, o seu Duílio, ficar lá mais. Porque esses caras têm um pensamento muito errado sobre administração de futebol, de jogadores, enfim. Vamos ver o que vai dar nessa eleição do Corinthians, porque essa dívida preocupa bastante. Enfim, rapaziada, eu quero saber a sua opinião sobre essa dívida do Corinthians, o que vocês acharam, tá? O Corinthians obteve aí quase 800 milhões de reais de receita. Comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like e fortalece o nosso canal. Tamo junto e vai, Corinthians!